Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo número 3. Irmãos, o texto que nós lemos como introdução, no capítulo 16, versículo 33 de João, ele vai falar sobre que no mundo nós teremos aflições. E nós sabemos que esta palavra no grego, ela significa crises. Teremos diversas crises. E a palavra que Deus ele tem falado ao meu coração é como adorar a Deus em meio às crises. Mas para agravar um pouco, Deus disse como adorar a Deus em meio às crises no deserto. Tem situações que é assim, né? Você já está passando uma crise, nós já estamos passando um problema, aí parece que a dificuldade toma outro nível, toma outro grau, outra proporcionalidade. Mas só que Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida, para mudar a nossa história. Porque a crise, ela vai falar de um estado de caos, de estar aflito, angustiado, preocupado, de algum sofrimento causado por algum desgosto ou tristeza, causado por algumas dificuldades que a vida apresenta. Porque se nós formos aqui falar, se eu pegar cada um dos irmãos aqui para tomar um microfone e falar alguma coisa, alguma crise você está vivendo na sua vida, como eu também estou. Todos nós passamos por crises, todos nós passamos por desertos na vida. Isso faz parte da trajetória cristã. Como nosso pastor ministrou nesta manhã, nós não sabemos, eu não sei se você está ainda naquela placa, como ele disse, bem-vindo ao deserto, se você está no meio do deserto ou se você está saindo do deserto. Mas uma coisa eu te garanto, não é somente por um que você vai passar. Cleito, mas que isso? Só um? Não, mas não é só uma coisa? Não, tem muitas situações que nós passamos. Mas o que isso vai provocar em nós? Como nós vamos sair desta situação e vamos lá do outro lado chegar, que o Senhor vai nos sustentar, que você vai ver isso durante a mensagem, mas o que isso vai mudar em nós? Quem somos nós depois de passarmos por todas essas aflições e estas provações? Porque isso vem tentando nos moldar. A Bíblia mostra que Deus prova o teu povo, em Deuteronômio capítulo 8, ele diz que ele leva o teu povo para o deserto, ele faz o teu povo ter fome, depois ele sustenta, porque é ele quem está no controle do deserto, porque Deus ele está controlando toda a história, porque o deserto nós não queremos passar por ele, porque deserto é o quê? É um lugar inabitável. É um lugar que não podemos ter isso em mente de fazer morada no deserto. Você vai passar pelo deserto, você vai passar por essas aflições, por essas situações difíceis. Porque, irmãos, o que acontece? Quando estamos em uma situação, como diz aqui, sobre um deserto, uma situação difícil, temos a perspectiva de duas visões. Ou você tem uma visão positiva ou uma visão negativa. Por quê? A visão negativa do deserto, ela vai falar de um lugar de provação, de idolatria, um lugar de desobediência que o povo de Deus teve. Mas o deserto, se você olhar por outra perspectiva, você vai ver que o deserto é um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar onde aprendemos a confiar em Deus e depender totalmente dEle. Porque você pode perceber que as coisas estão indo muito bem, nós não temos tempo para orar. Não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para fazer campanhas em nossa casa de envolvimento com a família, em buscar ao Senhor. Mas deixa chegar a crise, deixa chegar a prova, nós já corremos para a oração, corremos para o jejum. E isso está numa ordem errada. Por quê? Porque nós precisamos se preparar para os momentos difíceis da vida. Porque o deserto é um caminho que ninguém quer passar. É um caminho, é uma trajetória que ninguém quer viver. Porque o Espírito de Deus nos mostra que é ali que Ele vai nos aperfeiçoar, é ali que seremos tentados, é ali que seremos aperfeiçoados pela palavra, no momento da provação, no deserto. E esta palavra que nós lemos como introdução, que Jesus disse que nós teremos crise, são muitas coisas. Por quê? Crises que nós passamos em nossa casa, em nossa família, vai trazer muitos sentimentos. Porque a crise, ela traz sentimentos que nos faz duvidar daquilo que Deus pode fazer.
É isso que ela causa dentro de nós. São crises que você vai ver no decorrer da mensagem que nos atrapalha de confiarmos em Deus. Porque Deus tem algo especial para a nossa vida, mas a crise, quando se estabelece em nós, nós já paramos de confiar naquele que pode fazer todas as coisas. Aquele texto que nós lemos agora em João 16:33, ele vai falar sobre a crise e sobre a paz de Cristo. E eu coloquei aqui algumas coisas que estão relacionadas, uma contra a outra, que a crise ela traz uma pressão. Nós somos pressionados a tomar algumas atitudes, algumas situações, mas só que a paz de Cristo nos traz alívio. A crise ela traz o caos, mas a paz de Cristo traz a solução. A Bíblia diz que a crise ela traz a tribulação, mas essa paz que reina sobre nós, ela traz calmaria. Precisamos, no meio da crise, estar calmos. Por quê? Porque a crise traz guerra interna e externa. Mas só que a paz de Cristo, ela traz ausência da guerra. Sabe qual é a verdadeira paz? É por mais que você esteja passando por uma crise muito grande, é no meio da crise ela faz o teu coração ficar em paz, ficar calmo contra toda aquela situação. Aí a Bíblia diz que a crise ela traz insegurança, mas a paz de Cristo ela traz segurança, dizendo para nós, vai dar certo. Confia, você vai ver, vai mudar a situação. É isso que a paz de Cristo e a crise, ela vem trazendo. A crise traz uma incerteza do futuro. Quantas pessoas já estão incertas no meio da crise? Será que as coisas vão mudar para mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar a algum lugar e já perderam a perspectiva? Porque sem a perspectiva, é isso que a crise traz sobre você e sobre mim, para vivermos sem perspectiva de vida, mas só que a paz de Cristo nos traz uma esperança. O apóstolo Paulo chega a dizer, nós não somos como os demais, que não têm esperança, nós temos uma esperança. Você que está aqui hoje passando por alguma crise, creia que por meio desta palavra, você tem uma esperança. Olha só o que diz esse texto que nós acabamos de ler. Eu deixei aqui, deixa a Bíblia aberta onde eu falei, em 2 Reis 3 mesmo, que nós já vamos para lá, mas só para os irmãos entenderem. Ali vai mostrar que o povo foi caminhar no deserto, e caminharam 40 anos. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o Senhor não os levou pelo caminho mais perto, porque eles não conseguiriam, eles iam acabar voltando atrás por causa da guerra que tinha lá na frente. Então, irmãos, só uma parte introdutória para você entender. Tem caminhos que Deus traça em nossa vida, no meio do deserto, que nós achamos que está demorando. Mas o Senhor está nos preparando para algo melhor lá na frente. O Senhor sabe a tua estrutura e a minha estrutura. Então, Ele vai preparar caminhos diferentes, para que nós não venhamos perecer lá na frente. Então Ele nos conhece, e a Bíblia vai dizer que Ele não deixou de colocar a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Isso mostra o quê? O cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não importa a situação que nós estejamos, o Senhor sempre vai estar cuidando de nós. Porque se você olhar para esse texto, você vai ver os cuidados de Deus. Porque assim, irmãos, como eu disse, o deserto não é somente uma vez que vamos passar por ele. Não é somente um deserto. Você percebe que o povo de Deus constantemente passava por situações adversas. Nós vamos entender aqui essa história. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 3, que eu quero entrar na mensagem aqui com você. 2 Reis, capítulo número 3. Vamos lá? Versículo de número 6, diz assim: por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel, e foi e enviou a Josafá, filho de Judá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom.
E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Diga comigo, não tinham água. Isso. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Vamos até aqui, depois nós vamos continuar a leitura. Irmãos, o nosso tema do ano é adorar a Deus, adoração. E adoração, irmãos, está envolvendo muitos cenários. E muitas coisas querem roubar a nossa adoração. As crises da nossa vida querem roubar a nossa adoração ao Senhor. Porque, irmãos, adoração não é algo tão simples assim como nós pensamos. Porque adoração, como nosso pastor explicou, é proskunel. E proskunel fala de se prostrar, de beijar os pés, de se render, de saber que Deus é o Senhor da tua vida. E às vezes temos o Senhor como muito mais o nosso Salvador do que Senhor. Sabemos que Ele nos salvou, mas não deixamos Ele direcionar a nossa vida. Não deixamos o Senhor colocar a nossa vida na direção dEle. Porque a Bíblia diz que Deus tem caminhos superiores aos nossos. Deus tem projetos, planos melhores para nós. Nós sabemos disso, mas nunca deixamos Deus nos direcionar. Por isso que nós precisamos se curvar e dizer: Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, o que o Senhor tem para mim? Poucos de nós tomamos essa atitude, essa direção de dizer: Senhor, eu entro neste negócio, eu faço isso, faço aquilo. Não, nós já saímos tomando atitudes, e depois essas coisas nos consomem, não temos mais como adorar ao Senhor. Deixamos de adorar a Deus por nossas atitudes erradas. Nós vamos ver durante esta mensagem que as crises, quando se instala, nós precisamos buscar a direção de Deus, porque é só ela que vai nos fazer sair desta situação. O Espírito Santo ministra ao meu coração e está dizendo que tem pessoas aqui que estão passando crises muito grandes, crises que estão querendo acabar com o teu casamento, com a tua vida financeira, com a tua família. Isso não estou jogando porque achando que vai chegar a alguém isso, não. O Espírito Santo está dizendo que Deus vai te dar uma estratégia hoje, por intermédio da palavra, que vai tirar você desta crise existencial e você vai sair daqui mudado em nome de Jesus. Aí a Bíblia, ela vai falar que adorar é servir, e adorar e servir fala de latreia, que é o nosso pastor até orando aqui, ele falou de Romanos 12:1. Que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que apresentar alguma coisa ao Senhor, temos que ofertar a nossa potencialidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência, tudo aquilo que Deus nos deu como recurso, temos que aprender a apresentar ao Senhor por intermédio da adoração. Tudo isso é adorar.
não é somente chegar aqui, cantar um louvor, não é somente dar uma saudação, dar uma palavra, falar do amor de Jesus para alguém. A adoração está envolvendo muitos cenários da nossa vida. A oração, ela fala de constância, ela fala de envolvimento, de dar testemunho bom para as pessoas que estão ao nosso redor, porque viver aqui, irmão, é muito fácil. Mas lá fora, nas situações que nos compete, aonde temos que dizer, peraí, eu preciso tomar uma atitude de um cristão. É tão difícil ser cristão lá fora. Por quê? Porque o mundo vai tentar nos tirar esse brilho de um verdadeiro adorador. Então tome cuidado. Por quê? Porque quando fala de se prostrar, está falando disso, de se apresentar um culto vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu faço essa pergunta para nós: qual é o nosso culto apresentado ao Senhor? Ele tem vida? Ele é santo? E ele está agradando a Deus? É uma palavra bem didática para você entender, não tem nada difícil aqui para você compreender, mas eu e você temos que entender que temos que apresentar um culto vivo, santo e agradável a Deus. Que maneira é essa? É como está o teu coração. Não estou dizendo se você está passando a crise ou não. Se você está passando a situação difícil, fica calmo. É normal, todos nós passamos. Mas o que vai valer é a sua intensidade em adorar, o seu comprometimento de se envolver com a palavra de Deus. Porque quando você se prostra, Deus tem uma transformação para a tua vida. Porque se você olhar o versículo 2, ele diz: mas transformai-vos pela compaixão de Deus. Desculpa, coloca por favor, eu esqueci. E sede volta lá por favor, que eu preciso pegar o começo. Isso. E não sede conformados, né, com este mundo, mas transformai-vos pela compaixão de Deus. E ele diz o quê? Na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu entrego um culto vivo, santo e agradável a Deus, eu experimento a sua perfeita, a sua boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos apresentar algo a Deus, mas o mundo tem nos consumido, a crise tem nos envolvido tanto, que chegamos no culto, não conseguimos mais cultuar. Não conseguimos apresentar a Deus algo com tanta dedicação, porque as aflições, as coisas que vêm sobrecarregando sobre a nossa vida, não conseguimos mais, presbítero Rodrigo, apresentar algo a Deus com integridade, apresentar algo a Deus com muita excelência, porque o mundo nos consome, porque falta-nos esse comprometimento. Latreia, adorar é servir. Você está pronto para servir? Você está pronto não para servir o homem, eu estou dizendo, mas servir a Deus. Porque quando você foca em Deus, você não se preocupa com mais nada. Porque se você olhar para o homem, você para, você desanima, você olha para trás, você olha aquela pessoa, como ela te tratou, como ela falou. Cleito, nós estamos na igreja, mas acontece, mas você tem que olhar para Jesus. O Espírito Santo está dando um recado para você hoje: olhe para Jesus, porque é de lá que o Senhor vai te dar a direção. Olha só o que aconteceu aqui nessa história. A Bíblia vai dizer que Israel, após a morte de Salomão, Roboão tomou alguns maus conselhos. Ele quis escutar os mais jovens e disse: olha, faz assim, assim, seja um peso para o povo. Mas só que Israel já estava dividido, mas é outra história. Mas só que, o que aconteceu? Chegou a divisão de Israel, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E o que aconteceu ali? Houve uma grande crise, porque os reis começaram a desobedecer a Deus. Se você ler o livro de Reis, você vai ver que diz lá: e fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Você vê também aqui nesse capítulo 3 de 2 Reis: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tiraram algumas coisas, mas por outro lado continuaram servindo a idolatria. E isso veio caminhando. E começou a crise chegando nesta situação. E o que aconteceu? A Bíblia fala deste homem Jorão, que era filho de Acabe. Acabe era aquele homem que era esposo de Jezabel. Aquele casal que a gente conhece da Bíblia, que é um casal, né, maravilhoso, meu Deus, um casal horrível, né, que fazia só coisas más e não obedecia a Deus. E o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que houve uma revolta
de Mesá. Quem é Mesá? É o rei dos Moabitas. Ele se revoltou contra Jorão, porque quando Acabe morre, eles pagavam tributo e impostos ali ao rei de Israel. Mas só que quando ele morre, e Acabe morre, Jorão está no lugar dele, e Mesá se revolta e se levanta contra o rei de Israel. E houve o quê? Houve um levante de uma guerra. Ele falou, nós vamos lá e nós vamos guerrear, porque não queremos mais pagar impostos. E a Bíblia vai dizer, então, que Jorão, ele toma uma atitude. Ele diz assim, então eu vou chamar Jeosafá, que é do reino do sul. Por que ele toma essa atitude? Porque ele não obedecia a Deus, e ele sabia que ia perder. Por quê? Porque ele não estava na direção de Deus. Então, quando chama Jeosafá, olha só o que diz no versículo de número 7. Diz assim, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Irmãos, aqui vai falar sobre uma lição. Que por mais que ele sabia que não estava tomando a direção certa, ele precisava se consertar, ele buscou ajuda. Irmãos, nós precisamos aprender a buscar ajuda no meio da crise. E o que nós mais fazemos é não buscar ajuda. Não queremos expor a situação, não queremos dizer a ninguém. Por quê? Porque crises existem, seja ela de origem física, de um cansaço excessivo, emocional, que é uma mente conturbada, ou espiritual, que é uma frieza e não sente mais a presença de Deus, mas a pessoa não expõe isso a ninguém. A pessoa não diz, uma crise familiar, onde tem brigas, discussões, discordância, uma crise conjugal, onde há uma distância na comunicação, não se falam mais, e isso vai se deixando levar, porque a crise está instalada. Ou a principal delas, como muitos vivem, né? A crise financeira, a falta do dinheiro. Aí você fala, Cleiton, eu estou nessa faz tempo, nessa crise, meu Deus, não saio. Mas o Senhor tem uma resposta. A falta de emprego, não consegue realizar a vida profissional, parece que a vida não avança, a pessoa parece que está numa constante crise. Mas o Senhor mostra através desse texto que nós precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar a direção de alguém para a nossa vida, porque quando o rei, ele buscou a direção do outro rei, ele buscou porque ele sabia que aquele tinha alguma coisa para oferecer. Jeosafá tinha algo para oferecer ao rei Jorão. Mas olha só o que aconteceu. Ele diz assim, no versículo 8, ele diz assim, por onde nós subiremos? Grave isso porque você vai entender depois. Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Ele disse, por onde nós vamos? Que direção vamos tomar? Irmão, nós precisamos buscar uma direção em meio à crise. Preste muita atenção nesta palavra. Por favor, como diz o pastor, olhe para mim. Aqui vai dizer que eles, no meio da crise, precisavam de uma direção. E quantos de nós tomamos tantas atitudes e continuamos na crise porque não pedimos uma direção? Não pedimos algo tão simples, que é se achegar e pedir algo para Deus ou os nossos pastores para nos direcionar e ficamos quebrando a cabeça. Tem pessoas aqui hoje que precisam pedir uma direção. Peça, irmão, porque Deus tem algo para a tua vida. Aí olha só o que aconteceu no versículo 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia, mas eles não tinham mais água. Irmãos, esta palavra vai dizer que faltou a água no meio do deserto. Eles já estavam numa situação ruim, eles começaram a caminhar, e quando chegou numa marcha de 7 dias, acabou a água. A água representava ali para eles, ela falava sobre a força, sobre a vitória deles, a vida deles, sobre eles continuarem caminhando. A água representava tudo isso na vida deles, para eles vencerem a guerra, mas acabou a água. Você sabia que nos momentos mais difíceis da nossa vida é onde parece que
que tudo vai por água abaixo, aí você fala assim, não tem aonde piorar. Aí vai e piora. Você já está no deserto, está na crise, e ainda acaba aquilo que você tinha como recurso. Mas eu te digo uma coisa, que por mais que o teu recurso acabou, mas o de Deus nunca acaba. Aquilo que Deus pode fazer é nos cenários mais impossibilitados da nossa vida, porque enquanto nós podemos mexer, realizar, é aonde Deus fica só olhando você e eu andar na história, mas quando chega o impossível, é aonde Ele começa a atuar. Aí a Bíblia mostra que acabou a água para eles, mas só que no versículo 10 e no versículo 11, eles tomam algumas atitudes, esses dois homens, Jorão e Jeosafá. Jorão diz assim, eu tenho a certeza que Deus me trouxe no meio desta crise, no meio desse deserto, para nos matar, para matar esses 3 reis, porque olha a situação que nós estamos, e como nosso pastor ministrou pela manhã, Jó passou o que passou, e nunca disse, a culpa é de Deus, é Deus que é por isso que eu estou nesta situação. Irmãos, Lamentações 3:39 diz que o homem é culpado pelos teus próprios erros, pelos teus próprios pecados. E nós precisamos do que aqui? De entender que Deus não é culpado das nossas atitudes, às vezes erradas, de estarmos em uma situação de crise. Porque das crises que acontecem em nossa vida, a maioria delas somos nós que provocamos, pelas nossas atitudes erradas, por não buscarmos a direção de Deus. Então é preciso, se eu estou já passando por esse deserto, por esta crise, eu não culpar a Deus. E temos essa tendência, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do bairro onde eu moro, e nós começamos a colocar pretextos, coisas para culpar, mas nós que temos que tomar a atitude certa, como Jeosafá ele fez. Olha só o que ele faz, a Bíblia diz que ele diz assim, não há aqui algum profeta do Senhor, para que busquemos uma direção? Será que não tem nenhum profeta aqui para nos dar uma direção? Olha essas duas pessoas passando a crise, eu não sei a qual que você se encaixa, e eu me encaixo. Se eu sou aquele que reclamo e digo a culpa é de Deus, ou se eu sou aquele que diz, não, peraí, eu preciso buscar uma direção de Deus, porque eu estou passando por esta crise, o que Deus quer me ensinar no meio desse deserto, o que Deus quer me mostrar, o que Ele quer aperfeiçoar sobre mim, para que eu possa sair daqui e não ser a mesma pessoa lá do outro lado, o que Ele quer me ensinar a adorar no meio do deserto. Irmãos, adorar quando as coisas estão boas, o armário está cheio, as situações estão bem, as emoções estão boas, a família está bem, às vezes é até fácil. Mas quando a crise chega, quando você abre o armário e não tem quase nada, e quando as emoções estão abaladas, e quando as situações estão adversas, como adorar no meio da crise? E esse texto vai nos ensinar que Jeosafá disse, eu quero uma direção de Deus. Quem aqui quer uma direção do Senhor em nome de Jesus? O Senhor vai te dar uma direção diferente nesta noite. O Senhor vai direcionar você, porque o Espírito Santo falou para mim lá no meu quarto, e Ele falou que Deus vai tirar pessoas aqui de crises, pastor, vai tirar pessoas de crises existenciais, parece que está agarrado na vida da pessoa, em nome de Jesus eu creio, que esta palavra vai mudar a tua história. E quando ele diz, tem um detalhe nesse texto, de tanto eu ler ele, que eu percebi, que a Bíblia diz que no meio daquele povo, tinha um servo do povo de Israel. Por mais que eles tinham um rei muito ruim, tinha um servo fiel lá. E esse servo, no versículo de número 11, ele diz assim, esse servo, ele disse, tem Eliseu, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias, aquele que fazia a obra junto com Elias. Irmãos, creia nisso, Deus sempre vai lembrar dos seus servos, porque Deus tem uma direção, aí eles descem a ele, mas quando eles chegam até a Eliseu, eles chegam a ele, aí ele diz assim, o que eu tenho contigo? Eu não tenho nada com você não, Jorão.
Acabe fez o que fez aí, Jezabel, vai buscar o Deus deles, vai buscar os profetas de Baal lá, eu não tenho nada a ver com isso não, mas como eu respeito a presença de Jeosafá, então eu vou invocar o nome do Senhor e Ele vai derramar a palavra neste lugar. Olha só, irmãos, a lição que Deus nos dá. A tua presença, entenda isso, a presença que você tem, quando você chega no lugar, ela muda o ambiente. Aleluia, ela muda, por quê? Porque você carrega a presença de Deus, você e eu carregamos a presença de Deus. Você chegou já num ambiente onde as pessoas dizem assim, ixi, para a brincadeira aí, que o fulano aí é crente, ele chegou, mas não é isso não, não é o título não, é a presença que você carrega e que eu carrego, é aquilo que nós carregamos, que é a graça de Deus, a palavra do Senhor tem o poder de tirar tudo aquilo que tem de impedimento. Aí a Bíblia vai falar que ele, por respeito a Jeosafá, ele faz o quê? Ele toma uma atitude. Vamos entrar aqui no texto para tirar algumas lições, para mim conseguir terminar no horário. E ele diz assim, e disse Eliseu, versículo de número 15, ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Vamos entender aqui, o tangedor é aquele que dedilhava, aquele que invocava o nome do Senhor. Irmãos, não é tão simples assim nós acharmos que o culto no início é para nós se envolvermos com Deus, não, é para nós adorarmos a Ele, é para já virmos pronto para adorar ao Senhor, porque no momento que você está adorando, se envolvendo, é onde Deus está derramando a palavra, porque é a palavra que vai mudar a sua história, é a palavra que vai transformar aquilo que você tanto necessita, e a Bíblia diz que eles começaram por intermédio, em primeiro lugar, pela adoração. É aqui que eu entro na mensagem, como adorar em meio ao deserto. Como adorar em meio à crise. Olha a situação que eles estavam vivendo. Não tinha água, não tinha recurso, estavam vivendo na escassez, mas só que ele disse, traga para mim um tangedor, traga para mim alguém que vai invocar o nome do Senhor, para que o Senhor derrame a tua mão forte aqui, o teu poder, que trabalhe em nosso favor. Irmãos, não importa se você está na crise, se você adorar, a mão do Senhor vai trabalhar em favor da tua vida, porque a mão forte aqui que fala é sobre o poder de Deus, sobre aquilo que Deus ministra sobre nós, que Ele derrama sobre a nossa vida. Aí olha o que acontece. A Bíblia diz, no versículo 16, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, muitas cisternas. É aqui que eu chamo também a tua atenção. Como cavar, como ter esforço, dedicação, em meio à crise, em meio à escassez. Se eu estou já passando um momento tão difícil, como eu vou ter ânimo para cavar cisterna se eu não estou vendo sinal de nada? Se eu não estou vendo recurso nenhum? Para que eu vou cavar esses poços aqui se não tem nada? Se eu não consigo nada? E somos assim, murmuramos porque não queremos adorar no deserto, queremos murmurar no deserto. E a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, que os que murmuraram, eles pereceram no deserto, eles morreram no deserto. Mas Deus não nos fez para morrer no deserto, Deus não nos fez para morrer na crise, Ele nos fez para passar por este deserto e ficar melhor do outro lado. Aí eles estão cavando. Você imagina, nós lemos o texto muito rápido e achamos que é tão fácil, e cava cisternas aí. Mas espera aí, eu estou falando de um povo que já está no lugar de escassez, num lugar deserto, num lugar onde não tem recurso. Aí eles têm que buscar esforço. Imagina você tirar forças da onde você não tem, é o Senhor quem vai te dar. O Senhor vai nos dar força para nós conseguirmos ainda planejar no meio da crise, ainda realizar no meio da crise. Por mais que você esteja passando por uma crise, não sei qual ela é, mas o Senhor está dizendo, continue já projetando o caminho do teu milagre, porque quem vai prover é Ele.
Porque, irmãos, escute isso, prepara o ambiente do teu milagre, por mais que você não veja nada, o Senhor é quem vai prover, o Senhor é quem vai dar, porque às vezes se preocupamos, para que eu vou trabalhar com isso? Para que eu vou tomar essa atitude agora? Eu não tenho nem condições de realizar isso na minha vida. Olha isso, Deus já disse para você, abra o teu negócio, realize, faça, e você diz, não, eu estou na crise, olha o governo, olha que já foi falado no começo do ano, não dá. Irmão, nós trabalhamos com um governo muito superior a este, como Daniel ele disse, há um rei todo poderoso que está sentado em seu trono, e ele tem o domínio sobre todas as coisas, é ele quem revela mistérios escondidos, é o Senhor quem pode prover aquilo que você tanto necessita neste deserto. O Senhor ele pode prover o melhor na tua vida no meio da crise. Senhor, eu creio que esta palavra vai mudar histórias aqui nesta noite. Eu estou vendo a visão, estou tendo uma visão da igreja, como o pastor Anderson disse, irmão, você falou algo do céu aqui. Vidas serão mudadas aqui, serão transformadas. Por quê? Porque no meio da crise que Deus pode mudar a tua história. Mas o governo, isso e aquilo. Irmão, se preocupe com a palavra, ande na palavra, viva a palavra, é ela que sustenta toda a sua história. Para de se apoiar em axiologias humanas, aquilo que o mundo diz não vale nada perto da palavra. A palavra está dizendo, no meio da crise, você vai prosperar, você vai viver o melhor de Deus. Aleluia. Como eu sabia que ia chorar, eu já trouxe até o lenço. Eu sabia que eu ia chorar, não tem como não chorar. Olha o que ele diz: cave, se esforce, se dedique, prepare o ambiente do teu milagre, porque o processo não é fácil. Está passando pelo deserto, está passando as situações adversas. O Senhor está dizendo: cave, prepara, eu vou encher de água. Você vai se esforçar, você não vai ficar dormindo até meio-dia não, você vai se dedicar, vai trabalhar, vai viver, mas só que quem vai prover sou eu, o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: eu derramarei uma bênção sobre a tua vida. Eu me lembro, irmãos, eu sou difícil de contar essas coisas, mas esse testemunho, né, eu não gosto. Mas uma vez eu estava vivendo, não era casado ainda, vivendo um momento muito difícil, só morava eu e minha mãe. Eu chegava, eu já estava chorando agora, então. Eu chegava em casa e olhava o armário, não tinha nada. Eu desesperado, falei: meu Deus, eu trabalho, né, fazendo uns bicos, eu não tinha trabalho registrado ainda, e buscando a Deus. E eu lembro, pastor, que eu tinha saído de um jejum de 2 dias. Foi ali que eu aprendi a fazer o jejum de 3, né? Porque quando eu cheguei, não tinha nada. Aí eu falei: amém, Senhor, vamos pro de 3, né? Amém, vamos entregar amanhã, né? E eu ali jejuando, cheguei em casa, e eu lembro que eu me ajoelhava diante do armário e orava e pedia a provisão de Deus. Irmãos, creia nesta palavra que eu vou te dizer. Hoje eu tenho, meu irmão, eu não sei como acontece isso, mas sobra para doar, para abençoar vidas, famílias, e eu não tinha para mim. E eu me lembro que eu chegava, eu ficava triste com aquele cenário, e eu orava e dizia: Senhor, provê, Senhor, olha a crise, olha a situação que eu estou passando, olha o armário como está, sabe? Mas Deus me moldou, me ensinou tantas coisas ali, que Ele me dá hoje para entregar para outros, para ajudar a outras famílias. E é assim que Deus faz, porque a oração, às vezes a gente achamos que é para agora, mas a oração nunca é para agora, a oração é para depois. Por isso que você não pode parar de orar, porque se você para de orar agora, você vai parar lá na frente. É isso que a Bíblia ensina. Você ora hoje para Deus te sustentar até lá na frente, e assim nós vamos orando constantemente. Às vezes, irmão, parece repetitivo você falar de oração, jejum, mas lá fora, irmãos, muitas igrejas nem falam mais de oração e jejum.
É só quanto você tinha e quanto você tem agora. Não precisa nem falar mais nada. É isso que acontece, que agora gravando não dá para falar mais nada também, né? Igual o senhor falou, meu Deus, eu ia soltar uns negócios aqui. Glória a Deus. Mas, irmãos, é isso que ensina, um sensacionalismo. A alma da pessoa está caminhando para o inferno, mas o que importa é a sua vida financeira. Irmãos, não estou sendo contra a vida financeira. Você conhece a igreja, o jeito que o nosso pastor ministra, você sabe disso. Prosperidade é algo da parte de Deus para nós, mas o foco é ser salvo, é andar na direção de Deus, é ser fiel ao Senhor em todo o tempo, porque não adianta você participar de tudo isso e não ser salvo. É algo muito triste, porque a salvação, irmãos, é o nosso maior bem. Vamos continuar aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz para cavar cisterna, certo? Aí ele diz assim no 17: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. O que ele está dizendo? Não vereis vento e nem vereis chuva. Está no deserto, está passando uma crise muito grande, e agora piorou, porque já não está vendo sinal nenhum, não está vendo nada, porque não é assim que a gente espera. O pastor vai convidar aqui um profeta, meu Deus, o homem é usado na revelação, eita, eu tenho certeza que vai falar comigo, eu vou sair dessa crise agora. Aí ele fala, levanta aí, irmão, aí você já levanta, aí não, o de trás, aí você, meu Deus do céu, não é eu dessa vez. Por quê? Porque a crise está presente, e nós se desesperamos. Mas a Bíblia diz, você não vai ver vento e não vai ver chuva, você não vai ver sinal de nada. Sabe a crise que você está passando? Sabe a crise que você está vivendo? E você diz, eu não estou vendo sinal de nada ainda, eu não estou vendo nada mudando ainda, eu não vi nenhum sinal ainda. Calma, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Você vai ver mediante o texto. Por quê? Porque ele disse o quê? Vocês não vão ver chuva e nem vai ver vento, vocês não vão ter sinal de nada, mas a água eu vou mandar. O sinal que eu vou mandar já é o milagre, já é a resposta. Calma, a resposta vai chegar. Deus vai derramar sobre a tua vida algo especial, mas só que você tem que ter calma, porque quando nós não vemos nada é aonde desesperamos, pastor Alexandre. Nós olhamos o cenário e dizemos, meu Deus, não estou vendo nada, porque nós vivemos muito por vista e vivemos pouco por fé. Vivemos mais por aquilo que vivemos, e isso já atinge as nossas emoções, as nossas estruturas, e não queremos mais prosseguir adiante. Mas só que a Bíblia, ela está dizendo, você não vai ver chuva e não vai ver vento, é o que ele está falando, mas todavia, este vale se encherá de água, que beberá você, o teu gado, os seus animais. O que está dizendo aqui? Olha a situação, pastor, como piorou. No deserto, no meio da crise, a situação difícil, agora entrou o vale. Falei, meu Deus, agora está no vale? Numa situação tão difícil e ainda está no vale. A situação parece que vai agravando, mas quanto mais agrava, maior é o tamanho do milagre, maior é o tamanho da resposta, porque Deus não desampara o teu povo no meio do deserto. Creia nisso, que Deus não vai deixar você perecer. Aí olha o que ele diz no versículo 18: e ainda isto é pouco aos olhos de quem? Diga comigo, aos olhos de quem? Do Senhor. Diga, do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ainda isto é pouco aos olhos de quem? Do Senhor. Porque às vezes você acha que o que Deus fez na tua vida já é muito. Eu também acho isso. Às vezes achamos, nossa, Deus já fez tanto por mim, mas isso ainda é pouco aos olhos dele. Deus tem projetos maiores para a tua vida. Cleiton, mas eu estou na crise, eu estou na dificuldade, no deserto. É aí que Deus vai trabalhar. Ele vai trabalhar nesse cenário que parece ser impossível. Vamos continuar para terminarmos. Aí ele diz, do versículo 19 ao versículo 23, eu quero falar com os irmãos sobre isso, que no versículo 20 ele diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de quê?
de água. Olha a provisão de Deus aí. E sabe de que forma que Deus mandou a água? Rolando, sem encostar na terra. E ela foi e encheu a cisterna. Deus mandou de uma forma que eles não esperavam. Não vai ter sinal de chuva e nem de vento. Calma, Deus vai mandar algo para a tua vida e para a minha vida de uma maneira que nós nem esperamos. Porque você espera que Deus vai usar o fulano, você espera que Deus vai fazer através de alguém. Ah, não, agora eu entreguei o currículo naquela empresa, vai dar certo. Não, Deus às vezes tem outras maneiras de trabalhar. Deus está ministrando para mim aqui ao meu coração, que Deus vai surpreender pessoas aqui dentro. Deus vai surpreender você na maneira dele trabalhar. Creia que no meio dessa crise, Deus pode te surpreender. Porque Ele é um Deus que faz além daquilo que o homem pode fazer. Olha só o que aconteceu. Não é só isso não. Ali as águas se encheram naquele monte de cisternas. E o texto vai dizer, como nós vimos aquele dia, pastor Alexandre, na casa do Léo, que pela manhã foi aonde a água veio. Você vê o texto, ó. Pela manhã, oferecendo a oferta de manjares. Primeiro eles adoraram, e depois vieram as águas pelo caminho do deserto de Edom. Olha o detalhe do texto, pela manhã. Eu não sei há quanto tempo você já está cavando a sua cisterna. Eu não sei há quantas noites você já está passando ali, se esforçando para sair desta crise. Mas creia que Deus tem uma manhã diferente para a tua vida. Porque a Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus tem uma manhã diferente para a tua vida. Deus tem uma página diferente para a tua história. Creia que Deus tem algo para você sair desta crise, porque não acabou aí. A Bíblia vai dizer que quando saíram as águas, e ficou aquelas águas no caminho de Edom, que fala do vermelho, o barro vermelho que estava, o sol saiu pela manhã, e ao amanhecer, aquele sol refletiu naquela água, e os moabitas que estavam acampados de longe olhando aquele povo na crise, porque eles viram que eles estavam sem água. Aí eles acordaram pela manhã, a Bíblia diz que eles olharam e disseram, ixi, a crise fez com que eles se matassem. Um guerreou, matou o outro à espada e acabou para eles. A lição que Deus nos dá, como foi aquele dia, a lição que Deus nos dá é que as pessoas que nos olham de fora na crise, presbítero Rodrigo, as pessoas olham e dizem, vai morrer, vai perecer, o casamento vai acabar, vai parar, não vai conseguir sobressair sobre esta situação. Mas só que a Bíblia diz que quando eles foram chegando, olha a estratégia de Deus. Deus ilumina ali, ele vem com o sol, reflete na água, e aquela água parece sangue. E eles disseram, eles se mataram, eles morreram na crise. Mas à medida que eles se aproximaram, eles disseram, vamos ao ataque, ó moabitas, vamos atacar a Israel e todos que estão com ele. Aí a Bíblia diz que Israel se levanta e vence os inimigos, porque quando eles chegaram lá, viram que eles estavam muito mais fortes do que quando eles saíram para começar a caminhar no deserto. Creia que esse deserto que você está passando, essa crise que você está vivendo, você vai sair dela mais forte do que você entrou, em nome de Jesus.